noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite ao pessoal da internet, também sejam muito bem-vindos à nossa aula do curso Paulo Estevão. Provavelmente pode ter alguém chegando aí pela primeira vez, não aqui na nossa sala, né? Nós sabemos que hoje ninguém está chegando pela primeira vez, mas aí na internet. Então, como sempre, nós vamos começar a nossa aula fazendo o Evangelho, seguido da prece, para depois podermos conversar sobre o assunto que nos cabe hoje. Tá? Então, o Evangelho que nos coube, para quem leu o capítulo... Aliás, para quem leu o capítulo não, né? Para quem já está fazendo o curso desde o início, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Evangelho de Mateus 5, 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós já entendemos que aqui no decorrer da nossa obra, do nosso livro, nós temos, né, mansos e pacíficos, sendo que o troféu maior de manso e pacífico é para quem? Para o Estevão. Mas também tem o troféu. Hã? Ah, você chegou em Jesus. Eu estava falando dos... Tá certo. Né, já viu, né? Na realidade, é uma homenagem ao nosso Estevão. Também Abigail, né? A gente sabe disso. Então, por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, o quê? A violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. É um trecho deste tamaninho, mas é um trecho de muito ensinamento para nós. Nós, principalmente nós, espíritos imperfeitos, ainda encarnados, num mundo de provas e expiações, com tantos desafios que batem à nossa porta, né? Desafios esses que nós sabemos que foram traçados por nós mesmos, né, em nosso pretérito mais remoto e dessa encarnação mesmo, né? Então, que nós possamos nos lembrar dessa bem-aventurança, da recomendação de Jesus. Na maior parte das vezes, nós vamos precisar mesmo recorrer a isso, porque nós ainda não somos mesmo genuinamente brandos e pacíficos, mas estamos a caminho. É isso? E não vamos deixar para a próxima encarnação. A gente pode fazer esse combinado? Nós estamos com um espelho para seguir estudando essa obra esse ano, tá bom? Então, vamos juntos fazer a nossa prece, sempre agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, irmanados na casa da irmã Maria Angélica, essa casa de amor, esse oásis de luz, esse oásis de paz. Que possamos, de nossa parte aqui hoje, estarmos com as nossas percepções aclaradas, o raciocínio esperto, o coração aberto e receptivo ao estudo que nós vamos juntos aqui fazer, tendo a certeza da presença companheira e amiga de toda a espiritualidade que nos assessora na realização desse curso e também da nossa querida e incansável irmã Maria Angélica, que está sempre presente conosco e aqui, coordenando essa casa com muita disciplina, mas, sobretudo, com muito amor. Graças a Deus. Bem, então, como a gente normalmente começa a nossa aula, a gente começa como? Não, esqueceram. Dizendo qual é o capítulo. Ora, gente, fiz pegadinha. Só fazendo gracinha. E aí, pra vocês lembrarem de mim. A gente ainda está estudando a primeira parte, né? Quantos capítulos a gente tem na primeira parte? 10 capítulos, vocês estão na metade. Né? Na metade da primeira parte. Hoje o capítulo que nos coube é a pregação de Estevão lá. Já sabem quem leu, quem não leu, na casa, né, do caminho. Tá bom? Em forma de rolo. E ler uma passagem. Tem uma musiquinha tocando aí, Rogério. Ah, é? Obrigada, gente. Não vou nem dar boa noite. Agora me cortaram aqui boa noite, pessoal da internet, que a gente acabou de entrar no ar, agora que eu soube que a gente estava fora. Tá? Então, Estevão abriu um livro em forma de rolo, né? Desenrolou o livro e leu uma passagem de Mateus, das anotações de Mateus. Ok? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo,
pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Deu a notícia, gente. Né? Já disse ali. Ele estava falando ali com quem? Quem são as ovelhas perdidas de Israel? Quem? Especificamente os fariseus. Então, ele já começou falando que todos somos as ovelhas perdidas, mas ele estava mais já se referindo aos fariseus, ok? Então, estava diferente aqui. Quem foram os fariseus? A gente não precisa recapitular fariseu, lei mosaica, lei, nada disso não. Eu estava vindo para cá, estava pensando nisso, Rogério. Falar sobre o que eram os fariseus, o que, né, na realidade, o que era a lei, que tinha... Não precisamos fazer nada disso, está tudo on aqui, né? Beleza. Então, meus caros, eis que são chegados os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo evangelho do Cristo Jesus. Aí ele começou a falar, provavelmente, né? A orelha do Saulo e dos outros lá já começou a entender, ele já estava dizendo que Jesus libertou alguém. Se libertou alguém do que antes era uma escravidão, o que, né, que era feito na base da coerção. Então, eles já devem ter começado a ficar. E aí, ele começou a falar mais, a gente não conseguiu trazer tudo, infelizmente. Nós fizemos poucos destaques. Isso foi uma novela para fazer essa aula, porque a gente queria trazer o discurso inteiro, tá? Mas vocês prometem para nós que vocês vão ler. Tá? E aí ele começa a explicar o que significa isso que ele está trazendo. E ele chega a falar, olha lá, Moisés foi a porta, Cristo é a chave. O que é isso, gente? O que é uma porta? Oi? Isso, porta é aquilo que é uma, né? A gente é o que permite para você ter acesso. Mas para você ter acesso ao que está o conteúdo, ao que está dentro da porta, você precisa de uma chave, né? Então Moisés ele apresentou para nós a lei divina pela primeira vez, que foi a primeira revelação, né? Mas nós precisamos da chave para compreensão, para o entendimento da lei divina. E aí veio Jesus fazendo o quê? Sem destruir a lei, mas preenchendo a lei mosaica que nos foi trazida na primeira revelação, ok? E aí a gente se lembra de que lei ele estava se referindo. E aí, nesse caso, ele está se referindo aos 10 mandamentos. A gente não pode confundir, porque a lei tem a parte divina, né? E a parte que eu sempre esqueço o nome, que o Rogério vai me lembrar, disciplinar, que eu gosto dessa palavra, e a parte disciplinar que foi criada, né, foi feita por Moisés com uma forma, se intitulando, se endeusando como se fosse um emissário de Deus para a parte também, porque ele precisava dar um freio àquele povo que ficou lá escravizado durante 40 anos, ele precisava dar um freio àquele povo. Então, tem a parte disciplinar. Jesus ele está sempre se referindo, né, na realidade, a lei de os 10 mandamentos, que são a primeira revelação que nós tivemos sobre as leis de Deus. Ok? Tranquilo isso? Isso é bem tranquilo. E qual é a diferença bem gritante entre, que na realidade não é a diferença, é um complemento entre a lei de Deus trazida por Moisés e a lei de Deus trazida por Jesus? É o amor, não é isso? Então, Moisés trouxe aquele Deus forte, punitivo, necessário naquele momento? Sim, né? Ele trouxe a lei de justiça, aquela justiça punitiva e destrutiva, né? Em contrapartida, Jesus veio trazendo o quê? O Deus bom, o Deus Pai, misericordiosamente justo, não é isso? Trouxe a lei de amor, não é isso? E trouxe a lei, na realidade, deixou de existir justiça? Não, a justiça passou a ser educativa, né? Regenerativa, deixou de ser punitiva. Isso aí que a gente vê. Então, de um Deus temível, né? Veio um Deus Pai.
amor, né? A lei mosaica exatamente, até quando vem impondo, né? E Jesus vem explicando e dizendo que é através do amor que a gente vai conseguir, né, caminhar, que a gente vai conseguir evoluir. Não é isso? Concordam? Isso aí, é isso que eu ia dizer. Ele veio, a gente tem uma parte até do discurso de Estevão que ele faz. Ele veio trazendo, ele veio exemplificando esse Deus de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas já tinha sido falado. E ao próximo como a nós mesmos, né? Veio, inclusive, a gente teve essa referência aqui na primeira aula que a gente comentou, a primeira parte, e depois veio Jesus trazendo, né, a parte a lei de amor, ok? E é isso aí, lembra a gente, só para a gente fazer a gente vir aqui rapidamente até a nossa época, lembra uma frasezinha que a gente conhece também, qual é? Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? Que está lá falado também por Emmanuel no livro Opinião Espírita, né? Na realidade, as revelações divinas vieram fazer o quê para nós? Alguém já parou para pensar? Qual era o objetivo de todas as revelações divinas? Tirar o véu e nos auxiliar a evoluir, a auxiliar o progresso moral dos homens. Não é isso? Então, isso foi o objetivo da revelação divina. Então, nós passamos a ser livres pelo Evangelho do Cristo Jesus, que nos permitiu o entendimento e não só apenas a aceitação da imposição daqueles conceitos. Nós começamos a entender o que era a lei de Deus. Beleza? Você está tão quietinho. Aí a gente já veio na fé raciocinada, né, e veio vindo como princípio básico até da doutrina espírita. Mas, nesse momento, Jesus também estava conclamando a fé raciocinada. As pessoas entenderem, né, o motivo, tudo aquilo que a lei estava trazendo. Entender, na realidade, o poder do amor, da mansuetude, de entender o próximo, de lembrar e de pensar sempre no próximo, porque nós somos uma humanidade, somos todos irmãos. E aí, Estevão, ele se dirige, aí nesse caso, quando ele começa a falar lá que ele está falando das ovelhas perdidas, que ele está falando da lei que agora passou a ser compreendida, né, que libertou ao invés de nos escravizar, ele está se dirigindo claramente ao Saulo e aos demais fariseus. Vocês concordam? Sim, né? Não tem como. E aí ele começa a expor sobre a Boa Nova e a proposta diferente do que os judeus, esperavam no Messias. Alguém lembra pensa o que será que os judeus esperavam do Messias? Exatamente, seria um Messias, um rei sangrento, um rei forte, um guerreiro, né? Poderoso. Eu não sei qual capítulo, Rogério, que é o rei dos números, tem um capítulo do Boa Nova que descreve super bem essa parte. Qual é? O que fala lá do Herodes. É muito legal, acho que é bem no iniciozinho, depois eu trago para vocês, que explica muito assim, a expectativa que eles tinham em relação ao Messias. Eles achavam que seria um Messias belicoso, né? E aí Estevão vem e explica isso para a plateia. Ele agora é como se ele fizesse assim um en passant na Boa Nova. Então a gente trouxe o texto na íntegra para que a gente possa juntos acompanhar. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar da nossa alma o desejo humano de supremacia na terra, né? Porque eles estavam muito apegados ao domínio, à terra, ao comando, a conquistas, porque era realmente o que, né, era a época, né? Os romanos conquistavam tudo, era parte da história. E tem até engraçado, o amor, isso é só um parêntese rapidinho aqui, era tido como uma coisa inferior, coisa que só era as pessoas fracas e as mulheres que amavam. Isso era tido, ou seja, você vê que era uma mudança completa de paradigmas em relação ao que se tinha na época, né?
O que justifica que realmente Jesus, como tem uma hora que o Estevão diz que realmente Jesus, os profetas diziam que Jesus veio para confundir. Não sei se a palavra é confundir, tem um pedacinho que fala isso, né? E a gente até lembra do capítulo depois de Moral Estranha, né? Ele realmente veio bagunçar os alicerces daquela lei arcaica que os fariseus tomavam ao pé da letra, né? A Torá lá ao pé da letra, e tinha que cumprir sem poder se afastar. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador, que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Claro que Jesus não ia, que o Messias não ia trazer, gente, não ia ser um rei belicoso. Ele viria exatamente para quê? Para abrandar isso tudo que já era dominante na época. Mas o Cristo nos libertou para sempre disso tudo. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, ele não veio destruir a lei. Quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando aí realmente a parte que Jesus nos trouxe, no mais formoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros, como Ele próprio nos amou. Né? E ele continua, seu reino, o reino de Jesus, o que Jesus trouxe, seu reino é o da consciência reta, ou seja, consciência tranquila, né? E do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho de redenção espiritual. É exatamente através de tudo que Jesus nos trouxe que a gente vai conseguir caminhar espiritualmente. Abertas a todos. Ele já falou ali que não tinha casta, não tinha raça, não tinha nada. Abertas aos filhos de todas as nações. E seus discípulos amados viriam de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade. Para o viajor vacilante da terra, que sem ele, Cristo, cairá vencido naquelas batalhas que são infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa do triunfo. Os infortunados, o consolo. Os tristes, a fortaleza do bom ânimo. Os pecadores, a senda redentora dos resgates misericordiosos. Super bonito, né? Justiça educativa e regenerativa. Antes era só justiça. Só punitiva, aí isso. Essa justiça acaba virando uma colheita. Ou seja, você vai plantar e você vai colher o que você plantou. Né? Não era uma punição, não era um poder externo oprimindo a quem não tinha poder. Né? O poder está dentro de cada um. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, ele provavelmente vai vir para você de volta. Exatamente. Só através, a gente viu aqui, é que a gente vai conseguir a nossa redenção espiritual. Não é isso? Fala, Rogério. O teu microfone. Curioso que a gente, através da obra, tem a possibilidade de beber das fontes de um teólogo, né? Porque o Estevão aqui já está teorizando, ele interpreta, porque ele teve contato com a Boa Nova através das anotações de Mateus, né, de Levi, e ele faz essa é uma ilação que é dele. Isso não está escrito na Boa Nova, embora Jesus tenha dito, meu reino não é deste mundo, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Aqui ele descreve com todas as palavras a diferença do que antes achava que seria esse reino de Deus, o que Jesus veio trazer. Então, a gente tem aqui a oportunidade, ao invés de só ler e estudar o livro, e entender com um grande espírito a interpretação da proposta do Cristo. Né? E ele faz várias vezes, nesse discurso, ele vai trazendo também para todos nós essa partes do Antigo Testamento para fazer comparações. Ele vai trazendo, ele vai nos ensinando. Eu fico impressionada. É o espírito de escola. Como ele lendo, ele
Isso, super novo, né? Como ele é porque é a idade material, né, Rogério? A idade ali da encarnação, ele realmente é no espírito super preparado. Como ele consegue abstrair, teorizar sobre aquilo que estava escrito, né, nos evangelhos, no Evangelho de Mateus. E aí, gente, ele falou isso tudo, né? Chegou, mas a gente sabe o seguinte: será que os homens compreenderam Jesus? Compreenderam Cristo? Não compreenderam, né? Ainda não compreenderam. E aí ele vem e fala o que nós, naquela época, fizemos com ele. No grande testemunho, os homens não entenderam a sua divina humildade. Os mais afeiçoados o abandonaram. Ele até falou que aqueles, né? Nós sabemos da história de alguns que, né, traíram Jesus. Dando exemplo até de Judas. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa, olha só, né? Não, ele ficou lá na cruz e ninguém fez nada. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais. Onde todos gozam de benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. Olha que coisa interessante, né? Se você está lá, né, para usufruir, você não deixa de ser também responsável. E essa razão é porque respondemos pelo crime do Calvário. Será que a gente estava lá? Será que a gente respondeu? Olha, grandes chances, né, Rogério? Será que a gente é novinho assim? Não, com certeza não. E eu acho, Inês, que ele não... Eu, pelo menos, penso que ele não tinha intenção só de atingir os fariseus. Não, os fariseus não. Ele está falando ali para todo mundo. Ele fala de todos, né? Que todos que foram beneficiados são também cúmplices, de certa forma, quando a gente nega Jesus, quando a gente foge por medo, embora seja compreensível. Mas ele está chamando a responsabilidade de todos. E entenda que ali, quem estava do lado dele? Pedro, Tiago, João. Inclusive os discípulos. Né? Porque o Sinédrio condenou Jesus, mas ninguém fez nada. Né? Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Não é isso? Então, ele estava chamando ali a responsabilidade de todos pelo acontecido. Não, né? eu só chamei a atenção que, como Saulo estava indo lá, a ideia dele era: eu vou descobrir onde tem um crime. Esse era o papel dele, né? E quando ele fala... Papel de Saulo. Da Inês. Isso. De Saulo, né? Não, Saulo. Isso. Então, essa razão porque respondemos pelo crime do Calvário. Então, ele fala assim, olha... Todos nós somos criminosos, é isso que você está dizendo ali. Ele quis dizer isso, né? É outro. É porque a lei dizia não matar, né? Não matarás. É o primeiro, é o mandamentão lá da lei de Deus, né? Que Moisés trouxe. E aí... Claro que a gente vai fazer a seguinte pergunta para todos nós aqui. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que cabe aqui agora? E será que hoje nós o compreendemos? Ou a gente ainda espera aquele Salvador externo que vai chegar assim, vai nos pinçar da dificuldade, da aflição, sem a gente fazer nada, sem a gente caminhar, sem a gente compreender os ensinamentos dele? Né? Será que a gente ainda espera um solucionador de problemas? A jato, porque Jesus é um solucionador de problemas. Você concorda, Rogério? A partir de quê que Jesus nos soluciona os nossos problemas? Muito bem, Cadu. A partir da forma como nós agimos na nossa vida, tentando cumprir os ensinamentos e tudo que Jesus nos traz, né? Ele é, sim, nesse sentido, um solucionador de problemas, mas não é um pirlim-pim-pim para nos resolver problemas, não é. Será que a gente já aceita a proposta de vida que Jesus nos propôs? Sua boa nova do reino? Será que a gente aceita? Vocês vão dizer assim, aceitar a gente aceita. É essa a resposta? Mas fazer que a gente ainda não faz? É isso que vão responder? Hein? Estamos tentando todos os dias. A gente vem tentando, né? Então é isso. Então fica só a reflexão, ninguém precisa responder para nós, responde para si mesmo. E a reflexão que sempre fica, qual é? Que nós precisamos sempre e cada vez mais nos esforçarmos, entendermos, compreendermos. É por isso que nós estamos aqui assistindo o curso do Paulo Estevão, que é um exemplo vivo para que nós consigamos fazer isso tudo aqui. E quem vai ser o beneficiado com tudo isso?
nós mesmos. Somos nós que vamos viver melhor, somos nós que vamos conseguir ter uma vida mais plena, mais feliz, compreendendo o momento que passamos, compreendendo o porquê de nós estarmos aqui. Então, ele continua e ele diz, a lei é humana, o evangelho é divino. Né? Ele está falando da lei ali, porque a lei não é só a lei que foi lá trazida no Monte Sinai. Né? Existe, tem a parte também da lei, que eu esqueço o nome, disciplinar. Obrigada, Rogério, eu vou perguntar isso o ano inteiro, mas eu sempre... disciplinar, e o evangelho realmente é divino, que está sendo trazido diretamente pelo Messias, que é o encarregado de Deus de nos trazer o evangelho. E aí ele fala mais ou menos, né, Moisés nos conduz, ele nos, né, mostrou o caminho, mas quem é que vai nos efetivamente salvar nesse caminho? Cristo, né, salvando daquela forma que a gente já conhece. E aí ele fala que os profetas foram mordomos fiéis. Sim, eles fizeram a parte, eles trouxeram a mensagem. Né? O mordomo é aquela pessoa que traz, que serve. Né? Os profetas, eles trouxeram a mensagem que o Messias viria, não é isso? Mas quem é o Senhor da vinha, gente? Quem é que cuida da nossa evolução? Quem é que está ali verificando o nosso potencial? Quem é que está nos ajudando? Quem é que está testando? Quem é que nos trouxe quem é nosso guia e modelo? Jesus, né? É Ele que está aqui comandando a vinha. A vinha a gente sabe que é a humanidade, somos nós. Não é isso? É Ele quem realmente vai trazer. Vai nos trazer a orientação do caminho. Então, com a lei, olha lá, ele volta a falar, nós éramos o quê? Servos. Por quê? Nós obedecíamos. Tem que obedecer. A obediência cega, tem que obedecer. Já com o evangelho, nós somos, olha que coisa linda, filhos livres de um pai amoroso e justo. Livres para quê? Para escolher o caminho correto. Para escolher o nosso caminho? Para escolher o caminho correto. Para escolher o caminho, né, Inês? E aí a gente tem a liberdade de escolha. Já estava falando da palavrinha mágica, Patrícia. É isso aí, ele está falando da palavrinha mágica, que é... Dá um microfone para a Regina. Regina, não é? Regina? A surpresa dele quando ele chega na casa do caminho, porque até ali ele só via um Deus que estava distante dele. Ele acreditava, ele professava, né, o que ele acreditava, seguia aquela lei, mas era uma lei. Quando ele vê, o Simão fala com ele, conta que Jesus já tinha vindo, aquela coisa, o deslumbre dele, e ele começa a devorar tudo que ele podia ler. Ah, você está falando de Gesiel. Sim, de Gesiel, entendeu? Tá, entendi. Então, ele se deslumbra, que, na realidade, se a gente for trazer para o Espiritismo, acho que só para quem já nasceu no Espiritismo já vem com essa noção, mas quem vem de fora e vem para o Espiritismo, eu acho que é o mesmo impacto que ele teve. Que o Espiritismo traz na vida da pessoa, quando a pessoa... Quando eu li essa parte do livro, eu falei, oi, amigo. Entendi. Agora, foi isso que você pensou, junto, né? O espanto é o mesmo, porque você vem de uma coisa muito rígida, Deus vai te punir, você vai para o inferno, você vai para não sei onde, entendeu? Das religiões mais tradicionais, né? Entendeu? E você descobre que não, é o negócio mesmo do plantio, né? Aí, já falando da parte do Espiritismo, a gente vai usar a lógica, entender, né? Aí é o entendimento que não tem o inferno eterno, o paraíso eterno, tem sim o quê? Resgates e consequências daquilo que nós mesmos plantamos, que fizemos. Né? E aí eles falam, começa com esse preâmbulo aí, o que você acha da reação? Como é que o pessoal reagiu? Ficou todo mundo assim, Hã? Todo mundo curtindo, dando joinha, não é isso, Rogério? E aí, o que aconteceu com a reação lá da plateia? Né? Os ouvintes não conseguiram, ele fala isso, ocultar o assombro. Seja de que lado for, lado bom ou lado ruim, né? Eles não conseguiam ocultar o assombro. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação e esperança. Nós vemos em diversos lugares nesse capítulo ele demonstrando, Estevão, da esperança, não é nem Estevão, né? O próprio Emmanuel no texto, demonstrando a esperança que Estevão estava ali trazendo, que
o cristianismo estava trazendo para as pessoas mais desfavorecidas, as que tinham mais problemas. Eles começaram a enxergar, pode a gente usar uma expressão mais corriqueira, uma luz no fim do túnel, para para as suas grandes dificuldades. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando em seu verbo ardente a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do mestre inesquecível, né? Um discípulo que não conheceu Jesus, né? Interessante. E aí, gente? E ele? Hã? E aí, a minha pergunta é agora, gente, olha lá, ó. E o Saulo? O que aconteceu com o Saulo depois disso tudo? Hã? Não gostou, Tuti? Não gostou, né? Num primeiro momento, né, quando a gente está lendo, ele é envolvido ali, e, aliás, a gente descobre que é nesse momento que Jesus tocou Saulo. Não foi no... Não posso antecipar, mas aqui, Saulo ficou tocado por Jesus. Foi aqui nesse momento. Né? Foi um momento muito importante na trajetória do Espírito Saulo-Paulo. Foi esse momento aqui. Né? Ele conseguiu perceber como é que Estevão, no caso, era um grande conhecedor dele, né? Era um conhecedor da lei. Sim, você está dizendo que Saulo... Porque Saulo percebe assim, ele entrou num local e achou que todo mundo era simples, assim, ia falar qualquer coisa, né? E Estevão não, era um grande conhecedor. Ele percebeu o tanto que ele conhecia e ele fez um grande paralelo, entendeu? Então, assim, não estava falando qualquer coisa. Já entendi. Não era qualquer um, Não né? é Que você qualquer quis um. dizer. Era uma pessoa Isso. ali que sabia expor, que conhecia a lei e que trazia todo o ensinamento de Jesus que Saulo ainda não conhecia. Sim, né? mas Saulo entendeu... Ele tinha tido notícias, mas É. ele ainda não tinha... ele não conhecia ainda o conteúdo da Boa Isso, Nova. mas eu acho assim, que ele entendeu o quanto Estevão conhecia da lei mosaica, né? Sim, sim, também. Com certeza. Não era um... Não estava falando sem base. É isso que você está querendo dizer. Não é isso? E também é isso que o Rogério está falando. As vibrações envolvem, né, gente? Não envolve. Mas, no fundo, ele vai... Agora, apesar disso tudo, olha lá, Saulo fundia-se na onda de admiração geral. Mas, no fundo, ele estava surpreso, revoltado e indignado. É isso que ele estava. Então... Autoridade moral e quase irresistível. É irresistível, né? A gente sabe disso. Né? Isso está no Livro dos Espíritos, né? Autoridade moral é irresistível. E aí, altamente surpreendido, olha lá, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado. Eu acho muito, muito interessante isso. Por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender. Saulo compreendia tudo, ele era uma pessoa letrada, ele fazia discursos super aplaudido, ele era super reconhecido, mas realmente aquilo ali ele não estava conseguindo compreender como, que era exatamente, quem eram aquelas pessoas. Ele ficou surpreso. Oi? Ele já ficou, né, sem entender realmente, né? Mas o importante, olha lá, realmente existia diferenças fundamentais entre a lei e o evangelho. Né? Então, diga-se aqui, a gente lembra que o evangelho não é diferente da lei de Deus, dos 10 mandamentos, mas sim na parte que feita por Moisés. Né? Realmente é diferente. Então, ele já começou a dizer, olha, é uma ameaça à lei mesmo. E eu não sei, né, Cris, assim, óbvio que a gente está fazendo uma inferência, mas como a gente já tem os dados da cura, né, da mediunidade de cura, apesar de todo o conteúdo dele, o estudo da lei, né, provavelmente também ele estava profundamente inspirado ali, né? Quando a gente lê o texto corrido, a gente mediu 15 minutos. Se a gente leu o texto inteiro para ver se ia dar para trazer para vocês tudo. São 15 minutos. É uma palestra de 15 minutos ininterruptos, assim, palavras lindas. Então, tinha uma forte inspiração também, né? Isso deve tocar o Saulo, apesar certeza. Desse coração. Quem será que estava inspirando? Eu fiquei pensando, quem será que estava inspirando Estevão? Acho que Jesus. Eu depois fiquei pensando, isso é da minha cabeça, tá, gente? Mas era um espírito de escola mesmo, e provavelmente, né? Porque isso foi um momento importantíssimo para o cristianismo, né? Então, eu pensei nisso.
E aí ele analisou realmente o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo e revoltou-se, né? Ele revoltou-se com a prédica ouvida, apesar, olha só, da ressonância de misteriosa beleza. Ele ficou envolvido e conseguiu enxergar, né, uma misteriosa beleza naquilo ali. Aí ele entrou num conflito, mas que entre o sentimento e o raciocínio, o orgulho, né? Ele sentiu, mas ele não podia aceitar aquilo. Né? Aí ele raciocinou e ele percebeu que ele não tinha como aceitar aquilo, né, por orgulho de tudo. E aí eu fico pensando assim, né, quantas vezes a gente cai na mesma? Isso aí eu tinha até que ter falado no outro slide, mas foi bom porque ele voltou aqui, eu esqueci, eu acabei pulando de falar isso. Quantas vezes? Né? Já paramos para pensar nisso? Às vezes a gente não quer se render, o orgulho não nos permite que o nosso sentimento sobrepuja, né? É só mais uma reflexão para a gente guardar. Vocês estão tão bonitinhos, tão quietinhos, eles são bons. A gente fica ameaçando que a aula vai até meia-noite, eles ficam calados. Então, gente, e aí ele imediatamente ele pensa, ele precisa eliminar essa confusão, gente. Ele tem que resolver essa história aí, dessa confusão que estão criando para a lei de Moisés. Porque para ele, gente, a lei é uma e única. Ele, né, é isso, não tem meio termo. E aquele Cristo, logo aquele Cristo, gente, que culminou na derrota entre dois ladrões, ele vai questionar essa lei? Ele vai ameaçar, ele vai botar em risco essa lei? E a vitória de Estevão, e aí ele, né, causava-lhe indignação. A vitória ali perante o ambiente, né? Vamos fazer o seguinte? Gente, Estevão lacrou. Não foi, Rogério? Estevão lacrou. Então, ele ficou ali, aquilo tudo, o orgulho dele não permitiu aceitar, né, aquela vitória ali, causou indignação a ele. E aqueles galileus, ele até fala que tem bondosos, é bondoso o termo, Rogério, que eu não lembro, eu acabei não botando, mas criminosos pela subversão dos princípios invioláveis qual é? Piedosos, obrigada, Jorge. Galileus criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. Olha o orgulho. Princípios invioláveis da raça, né? E aí a gente lembra sempre, né, do orgulho ferido dele em defesa da lei e o radicalismo. A gente não pode esquecer. Ele permitiu ali, né? Tudo ali ele é radical. Ele não tem nenhum tipo de abertura em relação ao cumprimento da lei. Eu não sei como é que, especificamente, o Saulo até que ele cumpria bem, né? Porque ele era casto, né? Mas a classe farisaica era o faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Não, eu acho que até o caso, o Saulo, a gente, pela biografia de Saulo, ele realmente estava dentro da lei, não é isso? Não eram sepulcros caiados como os fariseus eram considerados na época. Né? Então, é o caso aí, mais uma vez, da gente trazer, né, a fé cega versus a fé raciocinada. Né? A gente tem que... Ele não se permitia pensar, raciocinar em relação àquilo, porque ele tinha uma crença cega em todos aqueles princípios. Então, a gente sempre defende Saulo, né? A gente começa pensando que Saulo é uma peste, mas a gente vai entendendo que ele é íntegro, ele é fiel a lei, ele está ali para cumprir aquilo a que ele se propôs. Ele é cruel em determinados momentos, né? Em alguns momentos, até perante o quê? Quando Saulo foi bondoso, quando ele foi cruel, a gente vai saber. Não, bondoso não é uma característica. Rogério falou das características do Saulo. Foi ruim, Cris? Não, para mim ele foi uma peste. Não. Ele estava dentro do papel dele ali de seguidor da lei. Mas olha a época em que ele vivia, a classe a que ele pertencia, a gente tem que enxergar isso tudo.
a forma, toda a criação que ele teve com os pais, que também eram. Então, a gente entende tudo isso. Mas a gente não está aqui para botar etiquetinha em Saulo, que é bondoso, mais ou menos. Né? A gente está aqui para entender ele dentro do contexto histórico que ele está inserido aqui. Fala, querida. Olha, ela quer ali o microfone. Porque eu acho que foi semana passada que o Rogério falou, a gente não pode esquecer em quem ele se transformou, em uma única encarnação, né? Ele deu um salto, a gente pode até falar que ele deu um salto quântico, né? Porque a gente está longe de realmente, dar. Daqui para frente, ele vai, né, vai ficando difícil a situação para ele. Ela vai- sabe que difícil. Paulo foi bondoso. Ela está falando o comentário da Cris foi na parte anterior. Mas envolvendo todos esses aspectos, a gente entende o posicionamento Mas ele também dele. realmente demonstrava aí ainda um orgulho pessoal. Ele é orgulhoso, também, ele tinha essas características Sim. que ele se redimiu, né? Mas Ele conseguiu como ele vai dar trabalhar. a volta, Ele trabalhou. Né? É verdade. Ele pegou os ensinamentos de Cristo e aplicou, não é não? Mas Paulo viu Jesus. Ele está lá longe, vai ter que... Inês... Gente, eu nem cheguei no resto do discurso, mas estou indo bem. Não, interessante aí apesar de todo Estevão ter toda essa clareza, né? Não foi ele que fez o trabalho que Paulo podia fazer, né? Então, ali entre os dois, né? Quem foi o escolhido, né? Cada um dentro da sua missão. Com porque certeza. Estevão tinha a dele, desse despertamento, e Saulo tinha a dele também, espíritos missionários. Talvez faltasse a Estevão algumas qualidades, né? Que a gente... A gente não sabe. Estevão estava naquela missão exatamente para aquele momento ali, era o que se precisou dele, né? Com certeza, isso foi mega planejado pela espiritualidade superior, esses encontros de personalidades, porque a encarnação é uma personalidade, mas são espíritos imortais que conseguem... A gente não pode afirmar A gente não pode que afirmar nada Estevão em relação não a isso. faria, né? Porque, lembrando, ninguém encarna para matar ninguém. Então, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quem sabe eles pudessem ser uma dupla dinâmica? Né? Quem sabe? A gente não sabe o passado deles como espíritos, né? Fora dessa personalidade, dessa encarnação. São escolhas que a gente vai adotando, e algumas delas equivocadas, mas o bem sempre vence. Né? São as nossas escolhas, nós vamos fazendo, né? Até então, né? Exatamente. Aqui ele está mostrando a que ele veio. Não dependeu... Repete. Né? Estevão está com uma conduta totalmente reta aqui, sem totalmente medo, totalmente coerente. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Aquilo. O tempo inteiro. Fala, Jorge. É mesmo, né? Ainda botamos a Inês de secretária. Saulo, fala, Jorge. Saulo foi tocado pelas palavras de Estevão, mas o orgulho impediu que ele... Travou, ele ainda tinha esse traço característico na personalidade dele. Né? Ali e que, na realidade, isso fazia parte. Né? Fazia parte do contexto, né? da classe dele ali. Depois ele vai virar, né, um exemplo, ele vira um exemplo. Então, tudo está encadeado. Não são fatos isolados, a gente sabe disso, no grande planejamento da espiritualidade superior. Ainda mais envolvendo-se um momento desse para o cristianismo, como a gente está estudando aqui. Ok? E aí, ele ficou pensando, né? E aí, claro, o que ele fez, então? Saulo resolveu desabafar, né, gente? Pegou... Piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem o destino das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Gente, e aí? E aí, no texto ainda diz, Saulo inflamado, quase que diz vermelho, com raiva, né? E aí, quais foram as reações? O que aconteceu nesse momento? O Estevão tinha feito uma pausa, e antes de Estevão voltar a falar, Saulo vem com essa. Tá? Foi isso. Né? Ele se levantou e começou a falar bem... Né? Desse jeito exaltado, né?
Quais foram as reações? Bem, no ambiente houve um retraimento de temor, ficou todo mundo morrendo de medo. O que será que vai acontecer agora? Não é? Aí as reações foram de acordo com os grupos. Os desvalidos da sorte enviaram a Estevão um olhar de defesa e júbilo, de jubiloso entusiasmo. Né? Ficaram felizes, porque na realidade ele tinha conseguido cutucar o Saulo. Os apóstolos não conseguiram dissimular seu receio, ficaram com medo da reação. Né? Até porque eles tinham vivido... Eles já tinham vivido a condenação de Jesus. Dá um medo danado, por né? um fariseu. Ficaram morrendo de medo. Já viram aquele filme. Exatamente. Tiago ficou lívido, que o Tiago era o menos... era o medroso, era o menos crente, né? Os amigos de Saulo perceberam a cara, a máscara, escarninha que ele fazia. Quem falta, gente, a reação? E o Estevão, gente? O que o Estevão fez? Ficou na paz, ficou pleno? Estevão estava pleno, né, gente? Ó, ele empalideceu. Ele já era pálido, né? Porque no início disse que era pálido e empalideceu mais ainda, mais magro. Mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Então, ele mais uma vez fez a escolha de quê? Da não violência. E a gente sempre vê mega preparado. Ele opta pela não violência mas se posiciona. Não se omite. Ele não vai entrar na contenda, ele não vai ser violento, ele não vai agredir, mas ele vai se posicionar em defesa de Jesus, né? Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato, né, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento, falando novamente entre o orgulho, a razão e o sentimento. E aí ele fala isso, né? E aí mas qual era o problema ali? O Saulo, gente, ele não conseguia realmente compreender. Ele não conseguia enxergar em Jesus o Messias, porque ele ainda se via no culto externo, na parte bélica, na parte de guerra. E aí ele desabafa. Oi? Ele ainda estava preso à sua forma, toda nessa parte material. E aí ele desabafa, falando excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar, que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte. Um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo. Emissário revestido de celestes poderes, mas que não evitou a humilhação da sentença infamante. Eles não conseguiam entender se Jesus era tudo isso, como que ele não se salvou, né? O Deus dos exércitos, que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, e aí ele volta, né? Lá no Antigo Testamento, que lhe saciou a fome com o maná divino e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns, né? Deus, como que Deus traz, né, para ele, que era um Deus belicoso, um Deus punitivo, um Deus vingativo, né, traz um Messias, né, dessa forma, que ele considera que não fazia nada, que era entre aspas, um bobo, né, uma pessoa que não reagia, que não tinha esses instintos. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando um Messias dilacerado e sangrento sobre os apupos do povo. Ele já ficou ofendido, achando, né, que eles estavam sendo subestimados. Lançais vergonha sobre Israel e deseja fundar um novo reino.
O reino de Deus, de Jesus não foi compreendido, né, por eles. E aí Estevão fala uma parte e ele começa a dizer que realmente eles ainda não estavam, né, era preciso que a humanidade amadurecesse ainda no entendimento espiritual. Ele até faz umas analogias, diz que o que era necessário anteriormente, naquele momento, deixou de ser. É um texto maiorzinho, a gente acabou não trazendo. Mas ele diz, ele conclui, e ele diz exatamente quem era ele, o Filho de Deus, o que o Filho de Deus vinha representando, né? Ele trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com seu engrandecimento pela renúncia, né? Renúncia a tudo, aos prazeres materiais, aos vícios, tudo isso, né? Sua glória, isso aí ele está falando para a gente também, né? Renúncia, nossa também. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. A gente ainda está até hoje tentando compreender, mas a gente já compreende, falta cumprir o que ele nos trouxe. Não é isso, gente? E aí, ao contrário, e continua, ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, ó, beliscou quem ali? Jesus fez, foi isso que ele quis dizer agora, Jesus veio e fez. Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, onde muitas vezes se encontram as manifestações do Pai. E ele explica, né, que é um pai. Que pai é esse? Ele traz o conceito, um pai que educa através da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. Isso aqui é um conceito muito avançado para a época. A dor que, na realidade, está te ajudando, a dor que é uma bênção, né? A esperança insatisfeita. Fala, Rogério, o que você falar? Entendeu? Então, isso realmente é completamente diferente de todos os paradigmas da época. Muito diferente. Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz sob alicerces divinos. E mais do que tudo, ele fez. Sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna, né? Todos nós temos o exemplo, o testemunho que Jesus veio e fez. Isso significa que nós também podemos fazer, né? E aí ele começa a entrar numa decrescente no discurso para encerrar o discurso dele. Se não vos falei como desejáveis, olha que interessante. Se eu falei aquilo que vocês não queriam ouvir, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo em mim próprio, olha só, na íntima condenação de meus grandes defeitos. Ele já trouxe aqui, né? O que ele trouxe aqui? Autoconhecimento, gente. O Estevão já estava falando do autoconhecimento, que ele estava primeiro ali, né, arguindo a ele mesmo e se colocando, né, como exatamente que a bênção de Cristo seja com todos vós. E aí encerrou. E aí Saulo, não sei o que, levanta e ele queria falar, e aí ele retruca uma coisa, e aí Saulo responde que não, Estevão fala que não era aquilo, aí ele continua, e fala mais um pouquinho, aí ele insiste, mas eu tenho que elucidar os erros dessa casa. E olha lá, Estevão, sempre calmo, completa. Jesus recomendou a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. E aí vai para a gente a nossa reflexão. Será que a gente está fazendo contenda aqui no nosso trabalho voluntário? Tanta coisa, tanta gente precisando de nós, né? E Saulo, ele esbraveja, diz que vai levar, eu vou passar rápido por causa da aula, que ele vai vingar a lei e que vai levar Estevão ao Sinédrio, e ele calmamente encerra a conversa dizendo que o Sinédrio pode fazê-lo chorar, mas ele não tem poderes para obrigá-los a renunciar ao amor de Jesus, e ele desce humildemente da tribuna. Após isso, ele encontra um episódio lá da moça que pede a Estevão para curar sua filha, que emudeceu, né? Ele cura
e diz que, na realidade, a cura era por causa da crença que ela tinha na fé em Jesus, de que não era dele essa cura. E aí, quando ele cura, fica todo mundo, mais uma vez, assombrado. Elas ficam gratas e toda a plateia fica, né, de queixo caído lá, né, impressiona todos. Os fariseus, aí eles recuam, porque eles estavam querendo armar um auê lá, perplexos. E, mais uma vez, os pobres se encheram de esperança. E aí, no dia seguinte, ele vai visitar Abigail. E a Abigail é o refrigério dele, a gente já conversou sobre isso, né? E, mais uma vez, ela alivia os pensamentos sombrios. Ele conta para Abigail o que aconteceu. E Abigail, né, concorda com ele, porque ela não era a favor. Ela acha que, né, já que não pode abandonar a fé a interpretações individuais incompetentes. Ela não conhecia Boa Nova, né, ainda. E ela lamenta, olha só, a ausência de Gesiel. Olha o destino, né? Né? A inter-relação. Se ele estivesse presente, ele com certeza apoiaria Saulo na defesa da lei. E ela ainda recomenda serenidade e prudência ao Saulo. Olha só como é que ela tinha uma outra forma de falar as coisas. E ele concorda, mas que ele vai esclarecer e que vai reprimir aquele orador. Aí ele recebe o convite para ir ao Sinédrio. Ele se nega a ir ao Sinédrio, porque ele diz que não é razoável disputar, ele já tinha falado isso, em obediência aos preceitos do mestre. E aí, então, Saulo arruma um jeito, né, faz uma denúncia, uma tramóia, porque com meios compulsórios o Sinédrio só faria se ele fosse denunciado. E um amigo dele vai e denuncia Estevão ao Sinédrio, e ele é chamado a depor oficialmente, né? Essa notícia lá na Casa do Caminho, para variar, foi recebida pelo grupo do Tiago com um pouco de, né? Eles ficam bem receosos de se verem perseguidos, né? Mas Estevão, e aí olha lá a escolta dele com Simão, Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem. Cheio de esperança, rogava a Jesus que não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica. Ele estava muito satisfeito de poder mostrar lá no centro dos bambambãs, né, lá nos fariseus, tudo aquilo que ele já tinha estudado, que ele conhecia de Jesus. E esperou esse momento chegar com fidelidade e alegria, né, dos espíritos que sabem o que vieram aqui fazer. O grande missionário, nesse momento, ele está feliz de ir mostrar a sua fé no Sinédrio, porque ele sabe que isso vai ter boas consequências. Tá certo? Então, a gente hoje encerra por aqui. Já passou um pouquinho da nossa hora. A gente agradece a irmã Maria Angélica essa presença amiga. A gente agradece a presença dos amigos espirituais que tanto nos ajudaram na confecção dessa aula e na execução dela, a presença sentida aqui dos amigos nos inspirando, e que possamos sempre, cada vez mais, caminharmos no sentido de trazermos para cada momento, para cada dia a dia, o nosso esforço de seguirmos Jesus, porque com certeza nos levará ao verdadeiro caminho da felicidade. Graças a Deus.